que sejamos muito bem-vindos a mais essa reunião virtual. Essa noite a gente vai estar fazendo um estudo e uma reflexão sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Fora da caridade não há salvação. E aí, no decorrer de todo esse capítulo, Allan Kardec vai dizer pra gente, repetidas vezes, que a caridade e a humildade são a única senda para a nossa salvação, enquanto o orgulho e o egoísmo são a senda da nossa perdição. Aí lá no Livro dos Espíritos, eles vão dizer pra gente que a mais meritória das virtudes está fundada sobre a caridade mais desinteressada. E aí o desinteresse, a gente entendendo que é a ausência do egoísmo, a ausência do orgulho e da vaidade. Os Espíritos vão dizer pra gente que dentre os vícios, o egoísmo é aquele que se pode considerar o mais radical, como sendo aquele que está na raiz de todas as nossas imperfeições e, consequentemente, de todas as nossas dores. Os Espíritos vão dizer que é do egoísmo que deriva todo o mal, porque ele é a verdadeira chaga da humanidade, porque ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, neutralizando todas as outras virtudes, todas as outras qualidades. E aí Allan Kardec tem o cuidado de perguntar para os espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus. Ao que eles nos respondem que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí é interessante a gente pensar que os espíritos apresentam para a gente essas características da caridade em uma sequência didática, que vai de um aspecto que é mais simples e mais superficial e, consequentemente, é mais fácil da gente desenvolver na nossa conduta, até um aspecto que é muito mais profundo, consequentemente, muito mais complexo e que nos dá muito mais trabalho para a gente conseguir adotá-lo e para a gente conseguir manter ele na nossa conduta cotidiana. Então, a gente vai começar refletindo sobre a benevolência, que é esse primeiro aspecto que os espíritos nos apresentam sobre a caridade e que é o mais fácil da gente adotar na nossa vida ou que a gente deve se preocupar em adotá-lo primeiro. Lá no dicionário, o significado de benevolência é bondade de ânimo para com algo ou alguém, afeto e estima em relação ao outro ou boa vontade. E aí, por que ela é o primeiro aspecto desse desenvolvimento da caridade no nosso íntimo e na nossa conduta? Porque a benevolência, ela é facilmente expressada e identificada nas interações que nós temos com as pessoas ao nosso redor, mais cotidianas e mais simples. E aí Allan Kardec chama a nossa atenção também que nós precisamos buscar agir com caridade com todas as pessoas que convivem com a gente. Sejam aqueles espíritos que nos são inferiores, aqueles que são iguais a nós e aqueles que são superiores. Então, quando nós somos benevolentes, nós interagimos com as pessoas que convivem com a gente de maneira educada, de maneira polida, de maneira cortês e prestativa. Então é quando a gente cumprimenta as pessoas, quando a gente pede por favor, quando a gente diz obrigado. E aí quando a gente integra um núcleo religioso, quando, por exemplo, a gente começa a frequentar um centro espírita, ou mesmo não nesse contexto religioso, mas a gente entende da importância de nós sermos benevolentes uns com os outros, a gente começa a agir dessa forma educada, a gente começa a agir dessa forma polida, dessa forma cortês com as pessoas. E, por exemplo, dentro do centro espírita, dentro de um templo religioso, é muito comum que nós sejamos educados e polidos uns com os outros. E aí Haroldo Dutra vai dizer que a gente age dessa forma educada, dessa forma aparentemente benevolente com as pessoas, dentro do centro espírita ou dentro de qualquer outro templo religioso, porque a gente entende esses espaços como sendo um espaço sagrado. E ele realmente é. Só que, como Emmanuel nos disse, Jesus nos ensina frequentemente de que não deve haver diferença entre o templo e a oficina.
E aí Haroldo complementa dizendo que a gente precisa compreender todos os espaços pelos quais a gente transita, todos os contextos sociais em que a gente está em contato com outras pessoas, como igualmente sagrados. Então, a nossa casa é um ambiente sagrado porque nós convivemos com espíritos que são os mais importantes da nossa encarnação. Porque é com os espíritos dos nossos familiares que nós temos mais coisas a resgatar, que nós temos mais coisas a aprender. O ambiente de trabalho em que a gente exerce a nossa atividade para o nosso sustento material é igualmente sagrado. As pessoas que nos são desconhecidas, com quem a gente interage, por exemplo, no trânsito, também precisa ser considerado sagrado. Porque em todos esses contextos, nós estamos em relação com Deus através dessa relação que a gente estabelece com outros espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Então, como os espíritos nos convidam a sermos benevolentes com todas as pessoas, a gente precisa começar a refletir com quem a gente é benevolente no nosso cotidiano, né? Então é muito fácil a gente ser educado, a gente ser polido, a gente ser cortês dentro de um ambiente religioso, dentro do centro espírita. Mas nós precisamos começar a fazer essa reflexão e começar a fazer esse esforço para que a gente haja dessa forma polida e educada, não só com as pessoas com quem a gente tem afinidade, não só com as pessoas que são próximas da gente, mas com todas as outras, aquelas que a gente chama de nossos inimigos, aquelas que pensam diferente de nós e aquelas com quem a gente não tem uma relação muito próxima, por exemplo, as pessoas que cruzam com a gente no trânsito. E aí, então, muitas vezes, quando a gente entende a necessidade de nós sermos benevolentes, a gente começa a se esforçar por adotar essa conduta polida e educada na nossa vida, mas não necessariamente ela reflete um sentimento sincero de boa vontade. Então, eu cumprimento as pessoas, eu sou gentil com as pessoas, porque eu já entendi que isso é necessário, mas isso ainda representa um esforço para mim, porque eu não tenho esse sentimento, essa intenção sincera dentro de mim. E aí a gente precisa lembrar que a nossa jornada evolutiva de aperfeiçoamento espiritual é um processo de aprendizado. E todo e qualquer aprendizado, ele é tanto melhor quanto mais a gente repete aquilo que nós precisamos aprender. Quando a gente adota essas condutas de educação, de polidez, quando a gente se dispõe a fazer qualquer atitude no bem, mesmo que isso não seja resultado de um sentimento, de uma intenção sincera, íntima, essas atitudes têm um resultado bom. Só que os espíritos nos dizem também que quando essas atitudes são movidas por esse sentimento de benevolência, esse sentimento de boa vontade, sincera e honesta, tudo o que a gente faz dobra de valor, porque nós estamos dando o nosso melhor para poder fazer aquela atividade. Só que se a gente se esforça por adotar essas condutas na nossa vida, com a intenção sincera de conseguirmos sermos verdadeiramente benevolentes, de maneira desinteressada, não para mostrar para os outros o quanto a gente é legal, o quanto a gente é virtuoso, os espíritos dizem que esse processo também é válido. E acontece do mesmo jeito com as crianças pequenas. Então, quando as crianças são muito pequenas, a gente ensina elas a pedirem por favor, a dizerem obrigada. E ao longo da vida, elas vão dizendo obrigada por uma questão de educação, por uma questão de polidez. E de tanto elas repetirem essas ações, né, de tanto elas repetirem essas falas, elas podem, no decorrer da sua encarnação, começar a desenvolver um sentimento sincero de gratidão. Então, se nós estamos bem intencionados em nos tornarmos verdadeiramente benevolentes e nós estamos nos esforçando por repetir essas condutas, em algum momento esse sentimento ele vai começar a surgir dentro da gente. E essas condutas vão passar a ser verdadeiramente espontâneas, naturais e benevolentes. A gente precisa lembrar que todos nós estamos submetidos à lei do progresso.
O que significa dizer que em algum momento a gente vai conseguir superar essas nossas dificuldades. A gente vai conseguir desenvolver esses sentimentos de caridade sinceros no nosso íntimo e a gente vai conseguir avançar espiritualmente. No decorrer desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec apresenta pra gente duas situações em que Jesus é questionado por um doutor da lei sobre qual é o maior mandamento, sobre o que é que está escrito na lei acerca desses mandamentos. E aí, nessa postura dos doutores da lei, que é bastante frequente também na Bíblia, né, a gente percebe que a essas pessoas falta esse aspecto da benevolência. Os doutores da lei eram judeus letrados na lei mosaica. Então, quando eles questionam Jesus, eles não estão fazendo esse questionamento por desconhecimento, mas conforme os próprios evangelistas dizem pra gente, eles questionam Jesus para o tentar, para o testar. Então, existe uma má vontade, uma má intenção nessa atitude dos doutores da lei, para que Jesus caísse em contradição, para que ele fosse contrário à lei mosaica, e isso geraria algum mal, algum problema para Jesus. E essa postura dos doutores da lei também pode servir de exemplo para a gente de que não adianta a gente acumular conhecimento, inclusive sobre a lei divina, se a gente não utiliza todo esse conhecimento que Deus permite que a gente tenha acesso, seja o Velho Testamento, seja o Evangelho de Jesus, seja a doutrina espírita ou todo o conhecimento acerca das ciências humanas e mesmo das ciências sociais, se a gente não utiliza esse conhecimento para que a gente possa se melhorar moralmente, para que a gente possa transformar os nossos sentimentos e adotar essas características da benevolência. Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, vai dizer isso pra gente, que de nada adianta nós termos perfeita ciência das coisas, de nada adianta nós falarmos a língua dos homens e dos anjos, e mesmo distribuir os nossos bens materiais, porque sem caridade nós seríamos como um símbolo que retine. E aí o símbolo é um instrumento musical que é constituído por 2 pratos metálicos. E retinir significa emitir um som forte, metálico, agudo e repetitivo. Então, não adianta a gente acumular todo esse conhecimento intelectual se a gente não trabalha a nossa moralidade, porque tudo isso vai fazer um barulho, serão atitudes estridentes, serão atitudes estrondosas no qual a gente só quer chamar a atenção das pessoas. E aí querer chamar a atenção das pessoas é a gente alimentar o nosso egoísmo, o nosso ego, o nosso orgulho e o nosso interesse pessoal. Então os espíritos vão dizer pra gente repetidamente que a verdadeira caridade, ela é silenciosa. A verdadeira caridade, ela precisa buscar as misérias ocultas das pessoas que estão ao nosso redor. A verdadeira caridade é humilde. E aí a humildade é aquela virtude desconfiada que permite que a gente se mantenha vigilante para que o nosso ego, o nosso orgulho e a nossa vaidade não determinem a nossa conduta. Toda vez que a gente fala de humildade, a gente entende e a gente pensa que ser humilde é a gente identificar e reconhecer as nossas imperfeições, as nossas limitações e as nossas tentações. E esse é um aspecto muito importante da humildade, porque é nesse autoconhecimento e nessa identificação daquilo que nós precisamos melhorar que a gente consegue trabalhar no nosso autoaperfeiçoamento. Só que ser humilde é a gente ter uma noção o mais exato possível do nosso real tamanho, identificando e reconhecendo sim as nossas imperfeições e as nossas dificuldades, aquilo que a gente ainda precisa melhorar, mas identificando também as pequenas virtudes que já estão germinando, que já existem na forma de brotinhos dentro de cada um de nós. A doutrina espírita vai esclarecer pra gente
que todos nós somos espíritos que fomos criados por Deus, a partir de uma centelha divina, simples, ignorantes e completamente inexperientes. E todos nós estamos destinados a uma condição espiritual de iluminação, de virtuosidade e de felicidade que Jesus já alcançou e que ele veio revelar para a gente como sendo o reino de Deus. E a espiritualidade também nos diz que as primeiras encarnações dos espíritos, quando eles estão nessa condição de simplicidade, ignorância e inexperiência, acontecem em planetas primitivos. E que nós estamos encarnados em um planeta de provas e expiações que já está se encaminhando para um estágio de regeneração. Então, isso significa que nós não somos espíritos que estamos no início da nossa jornada evolutiva e que somos completamente simples, ignorantes e inexperientes. Nós já vivenciamos algumas experiências, nós não estamos nas nossas primeiras encarnações, o que significa dizer que a gente já aprendeu algumas coisas, seja do Velho Testamento, do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita ou de todo o conhecimento social e humano que nós já desenvolvemos. Então, nós temos já algumas pequenas virtudes desenvolvidas dentro da gente. E ser humilde é a gente também identificar essas virtudes, não se orgulhando delas, não supervalorizando essas virtudes, mas identificando o seu real tamanho. Então, esse é um aspecto da humildade. O outro aspecto da humildade é a gente compreender que, apesar de todos nós sermos espíritos que somos iguais na nossa essência, porque tivemos uma origem e teremos um fim comum, e estamos todos nessa jornada evolutiva entre essa origem e esse fim comum, cada um de nós tem uma jornada que é individual, porque nós temos a liberdade de escolher aquilo que a gente julga que é melhor pra gente, dependendo do nosso estágio evolutivo. Então, isso faz com que cada um de nós tenha vivenciado até agora e que vai vivenciar daqui para frente um conjunto de experiências que é único, o que faz com que cada um de nós tenha um patrimônio espiritual, um conjunto de imperfeições e de pequenas virtudes que também é único. E isso significa dizer que quando nós estamos em contato com outro espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, ele obrigatoriamente é um espírito diferente de nós. Graças a Deus, né? Porque imagina se todos nós tivéssemos as mesmas imperfeições, as mesmas dificuldades. Seria muito mais difícil a gente conviver uns com os outros. Isso não significa dizer que não existem afinidades, porque elas existem. Então, o que faz com que a gente se relacione melhor com algumas pessoas do que com outras são algumas características comuns, sejam essas pequenas virtudes, sejam as imperfeições. Mas na relação com o outro, obrigatoriamente vai haver uma divergência, vai haver um conflito, porque nós somos seres diferentes. E é nesse processo de identificar que nós somos iguais em essência, mas nós somos diferentes no nosso patrimônio espiritual. E ser diferente não significa que o outro é melhor ou pior do que a gente. O outro só tem uma forma diferente da nossa de pensar, de agir e de sentir. Então, esse é um outro aspecto da humildade, que é a gente compreender que, apesar de nós sermos iguais na nossa essência, nós somos diferentes no nosso patrimônio espiritual. E aí a humildade ela é importante para que a gente possa exercitar a indulgência, porque nós somos indulgentes. Quando a gente olha para as pessoas que convivem com a gente, esses espíritos que são iguais a nós, porque foram criados de uma centelha divina, estão numa jornada evolutiva, fazendo o melhor que eles podem para poder se melhorar, para poder se aperfeiçoar, mas que ainda assim nos ofendem, nos magoam, nos fazem mal. E ao invés da gente prestar atenção nas imperfeições dessas pessoas que convivem com a gente presta atenção naquela centelha divina que traz junto dela todas as virtudes que em Jesus já são atributos e que existem dentro de cada um de nós.
só que de forma latente, na forma de uma sementinha, na forma de potencialidade. Todas as nossas imperfeições, todas as nossas dificuldades e todo o mal que é gerado a partir dessas dificuldades, ele é transitório, ele é limitado, ele é passageiro, porque todos nós estamos submetidos à lei do progresso. E em algum momento nós vamos conseguir superar o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho e constituir essas virtudes que já existem dentro de cada um de nós. O que é permanente e o que vai se desenvolver em nós, o que é eterno em nós, são essas virtudes, porque elas são divinas. Então, nós somos indulgentes quando a gente se esforça por enxergar no outro essa centelha divina, por enxergar no outro esse espírito de luz igual a Jesus, que todos nós vamos ser um dia. Deus olha pra gente desse jeito. Ele não nos vê como espíritos imperfeitos, orgulhosos, que estão se afastando da sua lei frequentemente, que estão fazendo mal para os outros filhos dele. Mas ele enxerga em nós o espírito de luz, o espírito perfeito, que todos nós vamos ser um dia. E é por isso que ele é infinitamente misericordioso com a gente, porque ele nos dá quantas oportunidades forem necessárias para a gente aprender aquilo que a gente precisa aprender, porque ele sabe que em algum momento nós vamos acertar e a gente vai avançar espiritualmente. Jesus olhou para todas as pessoas que conviveram com ele enquanto ele esteve encarnado aqui na Terra desse jeito, e ele olha para nós desse jeito também. E talvez o exemplo mais conhecido disso, dessa indulgência, desse comportamento indulgente de Jesus, seja quando ele encontra com Paulo de Tarso, quando ele ainda era Saulo de Tarso. Então, quando Jesus aparece para Saulo às portas de Damasco, ele não enxerga naquele espírito um doutor da lei vaidoso, teimoso, perseguidor e assassino de cristãos. Mas ele enxerga naquele espírito alguém que era profundamente fiel e profundamente comprometido com os princípios nos quais ele acreditava, fazendo o que fosse necessário para defender esses princípios. Então é por isso que Jesus confia a Saulo de Tarso essa missão tão importante de divulgar o seu evangelho entre os gentios, que eram aqueles povos não judeus, e que Paulo de Tarso consegue desempenhar muito bem, diga-se de passagem. Então, Haroldo Dutra vai dizer pra gente que a indulgência é um auxílio mútuo que nós damos uns para com os outros. Porque como nós somos todos igualmente imperfeitos, nós necessitamos da indulgência dos outros para com a gente. Então, quando nós somos indulgentes, a gente não está fazendo favor nenhum para as outras pessoas, exatamente porque nós também temos necessidade que os outros sejam indulgentes para com as nossas imperfeições. E aí é por causa disso que Allan Kardec vai dizer que fora da caridade não há salvação. Quando a gente entende a salvação como sendo esse processo de entrar em sintonia ou entrar em comunhão com Deus, que é o que nos aproxima dele e é o que significa a nossa evolução espiritual. André Luiz vai dizer que Deus auxilia as criaturas através das próprias criaturas, o que significa dizer que nós somos instrumentos do amor, da misericórdia e da justiça divina quando nós agimos sinceramente, com boa vontade, no bem, para auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor. O nosso próximo, que são todas aquelas pessoas que estão caídas, que estão necessitando receber esse auxílio divino. Então, quando nós agimos no bem, nós permitimos que esse fluxo de amor, de justiça e de misericórdia divina passe através da gente para que ele chegue até aquela pessoa que está precisando. E como nós somos instrumentos desse amor divino, nós também somos beneficiados por essa sintonia. E aí Emmanuel vai dizer que quando a gente age no bem, nós sentimos a presença de Deus em nós. E esse sentimento de comunhão, ele nos consola, ele nos esclarece e ele nos dá força para que a gente continue a nossa jornada
para a gente superar o nosso egoísmo, a nossa vaidade e constituir as nossas virtudes. Quando nós somos aquelas pessoas que estão caídas e estão necessitando receber o amor divino, ele chega muitas vezes até nós através da conduta caridosa das pessoas que estão ao nosso redor. E aí, qual que é a diferença? Qual que foi a diferença do bom samaritano para os outros dois homens daquela parábola do bom samaritano que passaram e viram o homem que estava caído na beira da estrada, semi-morto? Foi porque ele permitiu que o seu coração fosse tomado de profunda compaixão. E aí Haroldo vai dizer que a compaixão é quando a gente consegue colocar o nosso coração na dor do outro. E aí, por conta desse sentimento, ele foi tocado pela dor do outro e ele parou para auxiliar o homem que estava caído. Ele não sabia quem era aquele homem. Aliás, nenhum de nós sabe até hoje a identidade daquele homem que estava caído. Ele poderia ser um samaritano, ele poderia ser um judeu, ele poderia inclusive ser um criminoso, mas o samaritano não se importa com isso. Então ele não pensa o que ele iria ganhar parando para ajudar aquele homem e ele também não pensa o que ele iria perder. Ele simplesmente age dessa maneira benevolente, dessa maneira verdadeiramente caridosa com aquele homem, porque se fosse ele o homem caído, ele gostaria que alguém parasse para ajudá-lo e para auxiliá-lo. E aí os Espíritos vão dizer para a gente frequentemente que nós precisamos tomar como base do direito do outro o nosso próprio. O que significa dizer que a gente precisa buscar fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. Quando nós somos humildes, a gente entende que nós também somos imperfeitos e que a gente também ofende os outros, que a gente também magoa, que a gente também violenta, seja com as nossas palavras, seja com as nossas atitudes. E quando isso acontece, a gente espera que os outros nos entendam, nos compreendam, não nos julguem, não nos condenem e nos perdoem. Então, o perdão é uma consequência da indulgência. Quando nós somos indulgentes, a gente se esforça por enxergar o bem nas pessoas que convivem com a gente. Quando nós perdoamos, nós vamos além, porque a gente retribui o mal que nós recebemos com o bem. E por isso que o perdão é o aspecto mais profundo e o aspecto mais complexo da caridade, conforme a entendia Jesus. E se a gente pensa que quando nós somos caridosos, nós estamos sendo instrumentos do amor divino, quando a gente alimenta sentimentos de desamor, de mágoa, de vingança, de remorso, devido às ofensas que a gente sofreu, a gente dificulta esse processo de comunhão com o amor divino. Deus é a fonte de amor do universo. Então, como é que a gente vai conseguir entrar em sintonia, entrar em comunhão com esse amor divino, se nós estamos trazendo no nosso íntimo esses sentimentos que são contrários a esse amor? Então, quando a gente perdoa as pessoas, a gente trabalha para desfazer esses sentimentos de desamor. E porque quando eles estão presentes no nosso íntimo, a gente não consegue nem ser bons instrumentos para agir no bem. Então, esse fluxo de amor divino que passa através de nós quando a gente age no bem, ele fica prejudicado. E a gente também não consegue receber essas bênçãos divinas da melhor maneira. Deus derrama as suas bênçãos, o seu amor, a sua misericórdia sobre todos nós constantemente. Só que se a gente não consegue entrar em comunhão com esse amor, a gente se sente desamparado. E aí isso nos faz mal, isso dificulta a nossa jornada evolutiva. Então, quando a gente perdoa as pessoas, a gente está limpando o nosso coração, o nosso íntimo, desses sentimentos que nos dificultam de entrar em comunhão com Deus e, consequentemente, de nos aproximarmos dele. E eu não estou dizendo que perdoar seja uma coisa fácil, porque realmente não é. Muitas vezes as pessoas nos ofendem, nos magoam de formas muito profundas e de formas muito diversas, exatamente porque as imperfeições que nós temos são diversas.
Só que se nós temos a boa vontade, se nós temos a intenção sincera de conseguir perdoar essas pessoas, por mais difícil que seja, nós vamos conseguir, porque nós estamos submetidos à lei do progresso e em algum momento a gente vai conseguir superar as nossas dificuldades. Então, sem indulgência, a gente não consegue perdoar. E sem benevolência, sem a boa vontade, a gente também não consegue perdoar. Por isso que os Espíritos nos apresentam esses aspectos da caridade dessa forma didática, indo do aspecto mais simples, do aspecto mais superficial, até esse aspecto mais profundo, porque um depende do outro para que a gente consiga ter sucesso nessa jornada. E aí, diante de tudo isso, a gente consegue entender por que Jesus diz para os doutores da lei, quando ele é questionado sobre os mandamentos de amor, por que o segundo mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos, é similar ao primeiro. Porque a gente só consegue expressar o nosso amor a Deus quando nós expressamos o nosso amor aos outros espíritos que são nossos irmãos e que são igualmente filhos de Deus. Então, quando nós fazemos o bem para um dos filhos de Deus, nós estamos agradando a Ele. Então, a gente não consegue amar ao próximo sem amar a Deus. E a gente não consegue amar a Deus sem amar ao próximo. E Jesus nos orienta a amarmos ao próximo como a nós mesmos, para que a gente também não se esqueça da necessidade e da importância de nós sermos verdadeiramente caridosos com a gente mesmo, sendo benevolentes, indulgentes e perdoando as nossas fraquezas, perdoando quando a gente não consegue agir de acordo com o Evangelho de Jesus ou com a lei divina. Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos. E Ele sabe em quais situações a gente pode errar e a gente pode cair. Só que mesmo quando a gente cai, quando a gente ofende os outros que estão ao nosso redor, Deus continua nos amando infinitamente a todos nós. E nisso consiste a sua infinita justiça e nisso consiste a sua infinita misericórdia, porque Ele vai nos dar quantas oportunidades forem necessárias. Então, eu desejo sinceramente que todos nós possamos entrar em comunhão com esse amor divino que está sendo derramado sobre nós constantemente e permanentemente, que nós possamos começar desenvolvendo essa intenção sincera, essa boa vontade para que a gente possa se conhecer melhor e para que a gente possa trabalhar nas nossas imperfeições e fortalecer as nossas virtudes, porque foi para isso que Deus nos criou. E em algum momento da nossa existência espiritual, que é eterna, nós vamos conseguir superar as nossas dificuldades, constituir as nossas virtudes e nos aproximar da nossa verdadeira felicidade, que é a felicidade espiritual. Que fiquem todos com Deus, que tenham uma boa noite e obrigada.